A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando mais um trimestre. E a nossa primeira aula fala o quê? Sobre a revelação de Deus ao mundo. Então vamos lá. Conhecendo Deus. O que conseguimos conhecer de Deus é apenas o que Ele quer nos revelar. Não adianta a gente fazer pesquisa, eu quero conhecer tal coisa de Deus, e tentar fazer pesquisa e tudo. Você só vai encontrar a resposta se o Senhor, Ele quis revelar isso para você, para a humanidade. Caso contrário, você não vai encontrar, não tem como. Então, o Senhor revela para nós aquilo que Ele quer. Não é simplesmente que nem na nossa vida, a minha vida. Se vocês quiserem procurar sobre mim, vocês vão conseguir achar. Vocês vão no cartório, isso não é só o que eu quero revelar. Porque tem coisas que eu nem preciso, já está ali. E vocês podem buscar. Mas o nosso Deus não. A gente não vai encontrar isso num cartório, a gente não vai encontrar isso nos livros. Não, o que tem, o que nós conseguimos encontrar em livros, o que nós conseguimos encontrar na Bíblia, é aquilo que Ele permitiu, é aquilo que Ele quis revelar a nós. E Ele quis revelar muitas coisas para nós, por intermédio do quê? Da sua palavra, por intermédio da Bíblia. A Bíblia é a nossa maior fonte. Se nós quisermos conhecer ao Senhor, o primeiro lugar é a Bíblia. Na verdade, eu diria que ele é o primeiro e último. Não adianta a gente pesquisar em outras coisas, em outros livros. Não, o principal aqui é a palavra de Deus. Conhecendo Deus, continuando aqui. O nosso Deus, ele é infinito e ele é glorioso. À medida que buscamos aprender sobre Deus, o conhecemos cada vez mais, pois ele tem prazer em se revelar ao seu povo. Então, você vai buscando ao Senhor, você vai orando, você vai lendo, e aí você vai tendo prazer, e o Senhor vai se revelando, por intermédio da palavra dele mesmo. A Bíblia ela tem todas as respostas, ela tem tudo ali que o Senhor deixou para nós sobre ele e sobre o que ele quer que nós sejamos, para que o que a gente tem que fazer, se a gente tem algum problema, qual é a nossa atitude, como a gente teve que lidar com essa situação. Então é isso que o Senhor faz, ele revela através da palavra dele, a vontade dele, o caráter dele, e você vai buscando, o Senhor vai te dando mais sabedoria, vamos dizer assim. Aqui no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. A primeira parte aqui que eu quero frisar: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Você conheceu um pouquinho? Caminha mais um pouquinho, leia a Bíblia mais um pouquinho, e você vai conhecer o Senhor ainda mais. E aqui não é só para os adultos, não, é pré-adolescente também. Essa lição é do quê? De pré-adolescente. E pré-adolescente tem que buscar, tem que conhecer ao Senhor. Criança, comece de cedo a conhecer ao Senhor, você vai tendo experiência. E a Bíblia está aí para todos, não é exclusivamente para alguns, como era antigamente. A palavra de Deus era só alguns que tinham, hoje não. Hoje nós temos a palavra de Deus de diversas formas, de diversas linguagens, para capas de todos o gosto, livros Bíblias de estudo. Então, vamos lá, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus se revela à humanidade por maneiras distintas. Tem duas aqui, revelação geral e revelação especial. O que seria essa revelação geral? A natureza revela a glória de Deus. Como assim se deve estar falando, né? Nós podemos comprovar o Senhor Deus por intermédio da natureza. Quando a gente vê lá o nascer, o pôr do sol, a brisa soprar, o céu estrelado, as árvores de diversos tamanhos e tipos, as flores com as cores e texturas diferentes, a quantidade de animais que existem na terra, no mar, no céu. Então, somente um Deus tão maravilhoso poderia criar todas estas coisas. Então, pela natureza, o Senhor se revela e nós podemos ver o quê? O poder do nosso Deus, a glória do nosso Deus, como Ele é perfeito, como Ele tem sabedoria, Ele é sábio, Ele sabe fazer tudo certo, a cadeia alimentar é tudo certinha, as flores, Ele sabe de todas essas coisas. Então a gente consegue ver o quê? A revelação de Deus por intermédio da natureza. Aqui no Salmo 19, do 1 ao 6, nos diz assim: O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e a cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras.
e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. Aqui o Senhor está falando, ó, o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Quer dizer, o céu está anunciando o poder de Deus. E aí tem aqui o exemplo do sol. Então a gente vê aqui a glória do Senhor na natureza. Também tem aqui Romanos 1:20 que diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Parece até meio contraditório, né? A gente está falando aqui das qualidades invisíveis, quer dizer, a gente não pode ver. E depois fala assim, olha, que pode ser vista claramente. O que está querendo dizer aqui? O poder do Senhor, a natureza divina de Deus, a gente não consegue ver, né? O nosso Deus, ele é invisível. Porém, com esse poder, essa sua natureza divina, ele fez o que? As coisas na natureza. E aí a gente consegue ver o poder. Então ninguém vai ter desculpa de falar assim, olha, eu não consegui ver o poder, eu não sabia desse poder de Deus. É só olhar para a natureza. Revelação especial. É aquela em que Deus se mostra aos seres humanos através de sonhos, de visões, meios sobrenaturais, como milagres e, o mais importante, a encarnação de Jesus Cristo e pela sua palavra. É muito bom ter sonhos, é muito bom ter visões, é sim. Mas o mais importante ali é você crer na palavra. Nós cremos, no nosso caso aqui, que Jesus veio, ele nasceu, ele viveu aqui, ele morreu e ele ressuscitou. A maior revelação de Deus para a humanidade, mostrando o seu amor, mostrando todas as suas qualidades, foi quando ele deu seu filho único. E ele veio aqui, Jesus, e ele morreu por nós. Jesus, ele poderia falar, não, eu não vou para morrer por essa humanidade não, mas ele veio, ele deixou toda a glória dele e veio para cá. Isso revela o nosso Deus, revela o caráter do nosso Deus e principalmente o amor dele por nós. E aí a gente tem a palavra dele, que é, como eu disse, já todos têm acesso à palavra do Senhor. E existem algumas linhas de pensamento referente à Bíblia. Alguns acreditam que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Outros dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. E outros dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos, a nossa linha de pensamento é que a Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor Deus inspirou os autores que escreveram. E a partir do momento que ela foi escrita, ela foi revelada para nós. A gente vai estudar ao longo desse trimestre sobre a Bíblia. E a gente vai ver que ela foi inspirada. E aqui a gente está falando da revelação de Deus. E uma das formas que ele se revelou a nós foi por intermédio da sua palavra, a Bíblia. Então, ela não é que ela contém, não é que ela se tornou. Ela é a palavra de Deus. E nós devemos confiar e ler. E ter a certeza que todas as respostas que nós precisamos estão ali. Às vezes a gente não quer aceitar, às vezes a gente não quer falar, não é possível que tem que ser dessa forma. Mas ali está a forma correta. É aquilo que o Senhor quer, né? Ali ele se revelou sobre ele, sobre o caráter dele, sobre as qualidades dele. Ele revelou como ele quer que nós vivamos aqui nessa terra e ele também nos revelou o futuro. Então nós temos que agradecer o nosso Deus, porque ele fala do ontem, ele fala do hoje e ele vai falar do amanhã, né? E a nossa esperança é o quê? Viver eternamente. E aonde está escrito isso? Na palavra dele. E aí chegamos à conclusão. A Bíblia não é um mero livro, pois meditando em seus escritos conhecemos a Deus e o seu plano de salvação que vai além da vida terrena. Além disso, encontramos palavras de encorajamento, fortalecimento espiritual e orientação para lidar com as situações da vida. Nós terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus nos abençoe.